Como pode um número finito possuir infinitos dígitos em sua representação decimal? E o que dizer daqueles em que não há nenhum padrão de repetição? E o que é um número que não é resultado de contas com outros já conhecidos? E números não computáveis? Já ouviu falar? Olá, eu sou Joyce Pimentel, pesquisadora e professora de matemática, e nesse IMEF falaremos sobre números transcendentes e não computáveis. Números como 1/3, por exemplo, já nos são um pouco estranhos, pois possuem infinitos dígitos em sua representação decimal. É estranho que, independente da quantidade de dígitos 3 que venhamos a inserir, não chegaremos ao número 1/3, mesmo que só paremos depois de muitas inserções. E se inserirmos o dígito 4, aí passaremos de 1/3. 1/3 é 0, infinitos dígitos 3. Como assim um número que nunca acaba? Não conseguimos deixar de perguntar: como podemos adicionar infinitas partes e o resultado final ser um número finito? E o que falar então dos números irracionais? Por mais estranho que o 1/3 pareça, digamos assim que a estranheza dele é menor do que a estranheza de um número irracional, pois embora ambos tenham infinitos dígitos em sua representação decimal, o 1/3 pelo menos, pode ser representado como uma razão entre números conhecidos. Que raio de números são esses que possuem infinitas casas decimais, mas sem padrão algum de repetição? Números racionais são mais familiares à maioria das pessoas, pois podem ser entendidos num idioma que elas já conhecem, os números inteiros e a relação de razão entre eles. Podemos estranhar um número com infinitos dígitos decimais, mas a maioria das pessoas não terá dificuldade em dividir um todo em 3 partes e tomar uma. No entanto, mesmo para os mais familiarizados com números irracionais, existem os mais estranhos e os menos estranhos. Por exemplo, tanto raiz de 2 quanto o número de Euler são irracionais. Porém, em geral, o raiz de 2 é menos exótico do que o número de Euler. Ambos têm a estranheza de possuírem infinitas casas decimais sem padrão algum de repetição. No entanto, o raiz de 2 é mais familiar, pois é resultado de uma operação conhecida em um número conhecido. Ainda que números como raiz de 2, raiz de 3, 1 mais raiz de 5 sobre 2, raiz sétima de raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 2 sobre 3 sobre 46, sejam um tanto quanto estranhos, eles não são tanto assim, pois podem ser entendidos num idioma conhecido, números inteiros e operações aritméticas, incluindo radiciação. O número de Euler, por sua vez, não pode ser obtido por operações aritméticas entre números inteiros. Você pode pegar quais e quantos números inteiros você quiser. Pode fazer quais e quantas operações entre adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação você quiser, que nunca você obterá o número de Euler como resultado. O mesmo vale para o π, por exemplo. Você pode pegar quais e quantos números inteiros você quiser, pode fazer quais e quantas operações você quiser, que você nunca terá o número π como resultado. Nesse sentido, existem números irracionais mais estranhos que outros. Se por um lado os números reais possuem um subconjunto de números estranhos, esse subconjunto possui um subconjunto de números mais estranhos.
Os números que podem ser obtidos a partir das 6 operações aritméticas entre números inteiros são chamados de números algébricos. Desta forma, raiz de 2, raiz de 3, 1 mais raiz de 5 sobre 2, raiz sétima de raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2/3 sobre 46, por exemplo, são números algébricos, assim como são os próprios números inteiros e os racionais. Os números que não podem ser obtidos a partir de algumas das 6 operações aritméticas entre inteiros são chamados de números transcendentes. Desta forma, o número de Euler e o π, por exemplo, são números transcendentes. Por não serem obtíveis a partir de operações em inteiros, os números transcendentes são mais estranhos que os irracionais algébricos. Quantos números transcendentes você conhece? Já demos o π e o número de Euler como exemplo. Quantos números transcendentes existem ao todo? Como π é transcendente, é de se concordar que π mais 1, π mais 2, π mais 3, π mais 4 e assim por diante são todos transcendentes. Só aí já vemos infinitos números transcendentes. Mas existem outros que não envolvam o π ou o número de Euler? Os números 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, o logaritmo natural de 2, seno de 1 radiano, são exemplos de outros transcendentes. A verdade é que o conjunto de todos os números transcendentes é não enumerável, isto é, não pode ser escrito em uma lista, ainda que infinita. Já o conjunto dos números algébricos é enumerável, pode ser escrito todo em uma lista. Isso significa que, no sentido de cardinalidade, o conjunto dos números algébricos tem o mesmo tamanho do conjunto dos números racionais, e o conjunto dos números transcendentes é maior que o conjunto dos números algébricos. Existem muito mais números transcendentes do que algébricos. Mais que o dobro, mais que o triplo, mais que o quádruplo, mais que n vezes, qualquer que seja o n. No IMF 27, vimos que o infinito dos reais é maior que o infinito dos inteiros. E quem permite ele ser maior são os números irracionais, uma vez que os racionais têm o mesmo tamanho dos inteiros. E agora estamos vendo que mais especificamente são os irracionais transcendentes que dão a não enumerabilidade aos números reais. Veja, existem muito mais números reais do que irracionais. Mas esses muito mais não são os irracionais mais conhecidos, são os transcendentes. São os transcendentes que fazem o infinito dos reais ser tão maior que o infinito dos racionais. E nós conhecemos tão poucos transcendentes, não? Agora note que para o π, o número de Euler, ou para os números 0,1, 2, 3, 4 e assim por diante, ou o logaritmo natural de 2, temos algum procedimento para se calcular suas casas decimais. É claro que por uma questão de tempo e capacidade de computação, nunca saberemos quais são todos os infinitos dígitos decimais desses números. No entanto, temos procedimentos para se calcular sempre o próximo. Basta termos tempo e máquinas calculadoras capazes. Dentre várias formas, o π, por exemplo, pode ser escrito como a série 4 sobre 1, menos 4 sobre 3, mais 4 sobre 5, menos 4 sobre 7, mais 4 sobre 9, menos 4 sobre 11, e vai somando, alternando o sinal, 4 sobre os números inteiros ímpares. Então, poderemos calcular tantos dígitos decimais do π quanto pudermos computar somas parciais maiores desta série.
O número de Euler, dentre várias formas, pode ser escrito como 1 sobre 0 fatorial, mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial e vai somando 1 sobre os fatoriais dos números inteiros positivos. O número 0,1, 2, 3, 4, 5 é formado pelos naturais em sequência. Saber os dígitos decimais desses números é uma questão de tempo e capacidade computacional. Esses números são chamados de computáveis. Números computáveis são, simplificadamente falando, números cujos dígitos decimais podem ser obtidos por algum algoritmo. Isso é, um número é computável se existe algum método que calcule seus dígitos decimais. Desta forma, π, o número de Euler, o 0,1, 2, 3, 4, 5, o logaritmo natural de 2, o seno de 1 radiano, apesar de transcendentes, são computáveis. Pois bem, te trago a notícia bombástica de que o conjunto de todos os números computáveis tem o mesmo tamanho do conjunto dos números racionais e dos algébricos. Como o conjunto dos reais é maior necessariamente, existem números não computáveis. Existem números não computáveis. Pelo fato de não podermos calcular seus dígitos decimais, os números não computáveis são bem mais estranhos que os transcendentes computáveis. Nesse sentido, existem números transcendentes bem mais estranhos que outros. Se por um lado os números irracionais possuem um subconjunto de números mais estranhos, esse subconjunto possui um subconjunto de números bem mais estranhos. Exemplos de números não computáveis são as constantes de Chaitin, números que surgem de probabilidade em problemas de parada em computação. Eles são resultados de algum processo matemático, mas não pode existir qualquer algoritmo capaz de calcular seus dígitos decimais. Uou! Quantos números não computáveis você conhece? E se eu te disser que a cardinalidade dos números não computáveis é maior que a cardinalidade dos números computáveis? Pois é, existem muito mais números não computáveis do que números computáveis. Mais que o dobro, mais que o triplo, mais que o quádruplo, mais que N vezes muito mais. Então, sendo mais específica ainda do que antes, são os transcendentes não computáveis que dão a não enumerabilidade aos números reais. São os não computáveis que fazem o infinito dos reais ser tão maior que o infinito dos racionais. Quantos números não computáveis você conhece? Pois é, pessoal. O que dá o gigantismo dos reais é o mundo do desconhecido. Quero ver você conseguir dormir com essa agora, hein? Em IMEFs futuros, falaremos sobre infinitos maiores que os números reais e muitos outros temas.